A primeira vez que alguém disse não pode dar palco pra louco, muito provavelmente eles estavam falando do Monark. Só que a real é que não foi sempre assim, deixa eu te passar a visão. O Flow começou lá pro fim de 2018, foi uma ideia criada pelo Monark, pelo Igor 3K e pelo Janzão. Agora deixa eu te passar o contexto, o Igor 3K já tinha uma fanbase bem sólida e o Monark também. Inclusive o Monark chegou a ter o maior canal do YouTube por um bom tempo. E eles fecharam essa parceria numa época onde o Monark tava tentando transicionar de conteúdo e não tava dando muito certo, e o Igão tava fazendo os bagulho dele fluir bem. Então o Igão virou pro Monark e falou, parceiro, e se nós fizermos um canal no YouTube de unboxing, o que você acha? O Monark virou pra ele e falou, mano, isso é uma boa ideia, mas parça, se nós fizermos um bagulho de podcast, você vai ver que nós vai estourar no norte. E não deu outra. O bagulho deu estupidamente certo. Tipo assim, durante quase 4 anos, os caras amassou a competição deles. Pensa assim, ó, termos de views, termos de qualidade, termos de convidado, tudo, velho. E a ideia era muito simples, não era ser um bagulho sério, era sentar com pessoas numa mesa e conversar como se você estivesse num boteco, assim, tomando umas de boa. Só que o próprio Skylab avisou pros caras, ele falou, meu irmão, o que vocês estão fazendo aqui, vocês têm que tomar cuidado, mano. Tipo assim, ó, vocês têm que entender que vocês têm uma plataforma com milhões de pessoas assistindo tudo que vocês falam, a responsabilidade é grande. E nisso o Monark já lançou, parça, o bagulho é conversa de boteco, vai ser assim pra sempre e já era, entendeu? Só que a fita é que o Monark tinha um problema. Porque veja bem, o Monark nunca gostou muito de pensar 2 vezes antes de falar, só que além disso, ele também nunca foi conhecido como uma das pessoas mais inteligentes da internet. Muito pelo contrário, muito antes de tudo isso acontecer, já existia um meme rolando que o Monark era burro. E sempre teve tudo bem, porque era um tipo de burrice inocente, tá ligado? O cara não tá na maldade de ninguém, ele só realmente é difícil de entender as coisas. Tipo assim, papo de vários convidados tentaram explicar várias coisas pra ele e tá tipo, mano, eu não entendo o que você tá me falando. Era até engraçada essa dinâmica, só que não ia demorar muito tempo pra essa porra dar merda. Mais especificamente, começou a dar merda em 2021, quando ele resolveu fazer esse tweet perguntando, ter opinião racista é crime? E aí nesse momento, os caras do Flow começou a ter um rojão pra segurar. Isso porque a Tribe e o iFood, que eram 2 dos maiores patrocinadores do programa, resolveram falar, mano, falou, não vou ficar perto desse cara não. O Monark na mesma hora virou pros caras do Flow e falou, rapaziada, foi mal, fiz merda, eu vou sair do programa pra não dar ruim pra vocês e desculpa. E aí o Igor virou pra ele e falou, parceiro, relaxou, mano, nós sabemos que você não tá na maldade de ninguém, você falou o bagulho, nós vai segurar o BO contigo, fica com nós, irmão, tá de boa. Eles sabiam que o cara não tinha feito aquilo por mal e que tava arrependido e que não pensou muito bem antes de falar, como eu disse antes, ele não gosta disso. Só que aí um belo dia eles sentam pra conversar com o Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral e o bagulho fica louco de verdade. Isso porque de repente o Monark achou que seria suave virar pro Kim Kataguiri e falar, parceiro, eu acho que tinha que ter um partido do bigodinho legalizado. Kim e a Tabata ambos ficaram em choque, só que aí eles viram pro Monark e começam a explicar, então irmão, o bagulho não é legalizado por X, Y, Z motivo, o bagulho não é uma questão de liberdade de expressão, mas tem todo um histórico de uma parada que acontece, não sei o que, e o Monark, como sempre, não conseguiu entender o que eles estavam falando. E é aqui que o bagulho começou a ficar sinistro de verdade, porque de repente tava todo mundo em todas as redes sociais chamando o Monark de racista. A fita é que nesse momento ele tava tentando provar um ponto sobre como os Estados Unidos é melhor que o Brasil por conta do bagulho de liberdade de expressão, que aqui devia ser permitido falar e pensar o que você quiser e é isso mesmo. Só que o maluco conseguiu expressar essa opinião da forma mais burra possível. E aí do dia pra noite virou uma tempestade de merda tão grande que foi papo assim de professores de história mandando mensagem pro Monark falando, mano, se você quiser nós te dar aula, o Museu do Holocausto mandou um salve, falou, mano, se você quiser visitar nós e conhecer a história, vem aqui, tá suave. E o Monark resolveu pedir desculpa, ele falou, mano, foi mal, rapaziada, desculpa, ramelei mesmo. Só que depois disso, o que aconteceu, ninguém esperava. Isso porque esse tipo de coisa não é só pedir desculpa e acabou, mano, você vai sofrer as consequências por um tempo, e é isso mesmo, fica quieto, baixa a cabeça e vida que segue. Só que ele não conseguiu abaixar a cabeça e ficar quieto. Uma coisa que nós temos que lembrar é que esse maluco sofreu o maior cancelamento já visto na história do Brasil, parceiro. O bagulho foi massivo, assim. Primeiro que do dia pra noite, o Flow perdeu todos os patrocínios e todos os 7 canais que eles tinham foram desmonetizados. Já começou aí. Aí o segundo ponto é que quando o Monark tentou abrir um próprio podcast, o YouTube desmonetizou ele pra sempre e baniu ele da plataforma. E aí ele conseguiu até dar uma meia volta por cima e fazer um podcast num bagulho chamado Rumble, que é tipo uma Twitch que vale tudo. E como o Monark não conseguia se controlar, ele foi dobrando a aposta e falando cada vez mais merda, até o ponto que o STF virou pra ele e falou, parceiro, não vai dar com você falando essas desinformações e fake news por aí, mano. Então eles entraram num processo contra o Monark e a Rumble descontinuou o contrato dele. E nesse momento, o Monark começa a ter surtos de paranoia, tipo assim, achar que ele está sendo perseguido, que pessoas estão ouvindo as conversas privadas dele e que tem um complô pra destruir a vida dele. Então ele chegou a um ponto que ele falou, mano, quer saber, não vou pedir mais desculpa porra nenhuma, vocês que estão errados,
vocês são tudo burro e manipulado, e já era. E em cima disso, a conta bancária dele foi bloqueada, ele tomou um prejuízo de papo de 300 mil pagando uma multa. E é nesse momento que ele resolve se mudar para os Estados Unidos e tentar ter uma vida mais calma e se afastar de todo o BO que tá acontecendo. Só que ele não consegue ficar quieto. Então o cara começa a postar vários vídeos falando uma esquisitice atrás da outra, os bagulhos de teoria de conspiração, de não sei o que. Cada vez mais as pessoas foram dando mais e mais palco para ele, compartilhando esses vídeos, chamando ele para contar a história dele em podcasts, entre outras várias coisas. Basicamente tacando gasolina na mente de um cara que tá pegando fogo, tá ligado? Ele fala coisas de uma pessoa que tá em surto, com uma paranoia insana, achando que implantaram um chip na cabeça dele. O Monark é um cara que tá entrando num colapso mental absurdo, comparável ao Kanye West, depois de receber um dos maiores cancelamentos do país. Eu não tô isentando o cara de tudo que ele fez e falou, só tô falando que, mano, nós tem que entender da onde que começou esse comportamento, da onde que veio essa parada. E agora, como a maioria de vocês já deve saber, o Monark voltou das cinzas cobrando o Igor 3K sobre um contrato de 10 milhões de reais que, teoricamente, o Igor não tá cumprindo a parte dele. E nesse vídeo, o Monark tá basicamente falando que o Igor passou a perna nele, que ele que criou o Flow sozinho, que ele deixou uma empresa multimilionária na mão do Igor, só que na verdade o bagulho não foi bem assim. Tudo que eu contei na história até agora foi a versão do Igor de como aconteceram as coisas. Então eu não vou repetir tudo que eu falei, mas eu vou falar do contrato de 10 milhões. O que o Igor diz é que eles assinaram um contrato onde eles iam pagar 50 mil reais por mês até dar 10 milhões. Só que, na época, como a empresa estava quebrada e não tinha dinheiro, eles fizeram um acordo onde o Igor só pagaria o Monark em meses que ele conseguisse pagar, ou seja, depois de tampar o buraco, o rombo que ficou, depois de pagar todos os funcionários, depois de pagar tudo, é a vez do Monark receber. E no final do vídeo, o Igor fala que não vai mais falar desse assunto. Isso porque ele tá fazendo a coisa que eu falei no começo do vídeo, não tá dando palco pra louco. Pensa assim, se no começo de todo esse bagulho, quando o Monark começou a postar os vídeos falando um monte de merda e pá, nós só não tivesse dado atenção pro cara, eu acho que se pá nada disso tava acontecendo. E quanto mais atenção a gente dá, quanto mais views a gente dá pra esses surtos, quanto mais a gente xinga ele, dá hate, mais a gente alimenta esse bagulho. Mesmo que de uma forma negativa, nós tá validando ele, dando atenção pros bagulho que ele fala. O cara obviamente não tá bem da cabeça, então ficar dando ibope pro maluco assim não é a melhor ideia. No fim das contas, é muito triste tudo isso e a forma que aconteceu. E por mais que demore muito tempo pra superar esse tipo de situação, eu não desejo nada além do melhor pro Igor 3K, que, mano, só Deus sabe o quanto deve ser estressante, tipo assim, você sofrer essas acusações, você ter que passar por esses bagulhos, e ainda mais vindo de um cara que você sempre considerou muito brother seu. Também desejo melhoras e boa sorte pro Monark, que, mano, o bagulho, obviamente o cara não tá bem da cabeça, rapaziada, não é assim. E a grande verdade é que eu tenho certeza que nenhum deles tinha vontade de que acabasse dessa forma. Mas me conta aí sua opinião sobre tudo isso, e como sempre, eu sou o Fred Roman. Se você gostou do vídeo, não esquece de seguir nós. Tamo junto.